Chegamos então no nosso quinto módulo. Para mim, um dos módulos mais importantes do curso, que é o módulo que a gente vai falar de crenças que te limitam, não só nas vendas, mas na vida. Muita gente não sabe o motivo pelo qual não consegue atingir resultados, sendo que esses motivos são crenças que essas pessoas acumulam ao longo da vida. E essas crenças limitam o nosso potencial, o nosso verdadeiro potencial. Como eu já falei anteriormente para vocês, muitos cientistas se dedicaram a estudar o comportamento humano, como que funcionam as ondas cerebrais. E através disso, a gente teve vários pensadores, várias pessoas importantes que conseguiram criar uma forma de que a gente consiga descobrir aquilo que nos trava. O que nos trava são crenças limitantes, e não são só nas vendas, mas na vida mesmo. Para vocês entenderem o que são crenças limitantes, a gente primeiro precisa entender o que são crenças. Crenças são um empilhamento de memórias e informações que a gente foi recebendo ao longo da vida que gravou a nossa memória. As crenças são gravadas na nossa mente através do que a gente viveu e através do que as pessoas que têm intimidade com a gente gravam na nossa cabeça. Pais, amigos, pessoas muito próximas. Vou explicar um pequeno exemplo para vocês. Uma criança que escuta desde pequena que o dinheiro é sujo, vai lavar a mão porque o dinheiro é sujo. Vai lavar a mão porque o dinheiro é sujo. Você pegou em dinheiro, dinheiro tá sujo. O que essa pessoa grava no inconsciente dela? Dinheiro é sujo. Logo, eu vou repelir o dinheiro, porque eu não gosto de nada que é sujo. Conseguiu entender a alusão? Por mais que no meu consciente eu queira dinheiro, eu sei que eu preciso dele para pagar as minhas contas, muitas vezes o dinheiro não para na minha mão, as coisas não dão certo. É porque o meu subconsciente está trabalhando dentro disso. E é por isso que a gente precisa abrir essa caixa preta da nossa vida e identificar quais são as crenças que estão travando o nosso potencial. E também cuidar com as pessoas que a gente deixa ter intimidade na nossa vida. Por quê? Um exemplo básico. Simule que você está caminhando pela rua e uma pessoa desconhecida te xinga de um palavrão bem feio. O que vai acontecer? Você vai ficar chateado, mas passou 10 minutos, você esqueceu, porque aquela pessoa não tem importância nenhuma para você. Entretanto, se é o teu pai, tua irmã ou alguém muito próximo que te xinga, isso vai mexer com você, vai abalar o teu sentimental. Ou seja, isso é importante para nós ter esse conhecimento, até porque às vezes não sei quem são mães, quem são pais, mas quem já tem filhos é muito importante, porque às vezes a gente acaba gravando crenças limitantes nos nossos filhos sem saber que isso está acontecendo, gravando medos, gravando pauras. Outra situação que é muito comum que a gente vivencia são pessoas que acompanham o relacionamento falido dos pais, pais que não se dão bem, vivem em guerra e discussão em casa. O que essa pessoa que cresceu nesse contexto ela vai ter armazenado dentro do seu inconsciente? Que os homens são todos iguais, que relacionamento não é uma coisa boa, afinal, a única informação que eu recebi de relacionamento a minha vida inteira foi que relacionamento é isso, é briga, é discussão. Então, o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes no nosso consciente a gente quer uma coisa, só que o nosso subconsciente tem memórias, um empilhamento de memórias gravado que fazem que no momento da ação, no momento que a gente está fazendo as coisas, a gente se auto-sabote e volte para aquela reprogramação antiga. Agora tá a notícia boa disso daí. Se o teu cérebro ele é programável, ele pode ser reprogramável. E o que eu vou ensinar para vocês? Vamos falar das principais crenças limitantes que nos impedem de vender e como nós podemos reprogramar essas crenças. Vamos começar pela primeira crença que a maioria dos vendedores iniciantes tem. Eu não consigo vender. Vender é um dom.
Partindo do pressuposto de que todas as pessoas que têm a mesma capacidade cognitiva, elas conseguem realizar os mesmos feitos que outras pessoas querem, logo eu só preciso estudar. Só que essa minha crença limitante, ela me impede de, no momento da ação, fazer as coisas do jeito certo. Então, como eu vou reprogramar essa crença? Para você que acha que não tem capacidade de vender, eu vou te contar uma história. Você vai entender a minha situação. Quando você era criança, precisou ir brincar, aliás, precisou não, quis ir brincar com um amigo, tinha um trabalho da escola para fazer. Sabe aquele trabalho que você escreve meia dúzia de linhas e depois brinca a tarde inteira? Então você tem que convencer a sua mãe, né? Tem que convencer a sua mãe para ela deixar você ir brincar lá, o seu pai, seu responsável, enfim. O que você vai fazer quando você vai falar com a sua mãe? Você vai vender para ela a ideia de que ela tem que te deixar ir. Mas se você conseguia vender para sua mãe quando você era criança, quando você era adolescente, que você queria sair a algum lugar, você conseguia transmitir essa ideia para os seus pais. Por que hoje você não consegue? Será que é porque com os seus pais você já tinha um relacionamento? É essa a situação que nós temos que criar com os nossos clientes. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento com o cliente, porque quanto mais relacionamento eu tenho, mais fácil fica para mim argumentar com esse cliente e levar para ele a situação que eu quero que ele tenha. Tá, mas eu tenho a crença de que eu não consigo vender. Agora eu já sei que eu já vendi. Quantas pessoas já participaram de uma entrevista de emprego? A entrevista de emprego nada mais é do que a venda do seu perfil. Você está vendendo para aquele interlocutor que você é uma boa pessoa para estar dentro daquela empresa. Quando você vai, por exemplo, mas eu não trabalho com venda, trabalho com administrativo. A pessoa do administrativo que identificou um processo que pode ser mudado dentro da empresa, ela vai ter que vender para o gerente dela a ideia de que esse processo vai melhorar a vida de todo mundo. Então, gente, a vida, ela é uma venda. E é isso uma coisa que nós temos que gravar na nossa cabeça. Não existe eu não consigo vender. Todo mundo já vendeu em algum momento da vida. Vamos, então, trabalhar essa crença do eu não consigo vender. Como que eu trabalho essa crença? Como o cérebro, ele grava informações através do empilhamento de memórias, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir para ele o quanto eu sou capaz, o quanto eu tenho a capacidade de fazer isso. Porque hoje ele acredita fielmente que eu não consigo vender. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar para ele que eu consigo vender. Estudos de neurociência, já antigos, mas foram aprimorados pela atualidade, eles mostram que o cérebro ele não sabe diferenciar o que é verdade do que é mentira, do que é irreal, do que não é irreal. O lado bom disso é que se ele não entende o que é verdade e o que é mentira, eu posso contar para ele a história que eu quero que ele grave. E eu posso, com o tempo, gravar no meu inconsciente que essa é a minha nova realidade. Qual que é a nova realidade que eu quero? A realidade de um vendedor de sucesso, de uma pessoa que atinge metas não só dentro do trabalho, mas na vida. Então, essa técnica que eu vou ensinar para vocês parece uma coisa super simples, e é simples. Você precisa fazer para você comprovar os resultados. A primeira técnica é a técnica da repetição. Você vai reverter essa caixa preta da tua vida, você vai pegar essa caixa preta da tua vida, um momento no teu quarto que você estiver sozinha, e você vai começar a identificar quais são as crenças que estão te limitando a ter a vida épica que você merece. A Bíblia diz que todo ser humano veio com a mesma oportunidade para ter vida e vida em abundância. Então, por que uns a têm e outros não a têm? Então, vamos pensar. O que hoje te trava? Qual é a crença que você traz para dentro de si que te limita? Entendendo quais são as crenças que te limitam à vida que você sonhou ter, você vai começar a escrever nesse papel com a palavra eu sou. E depois você vai colocar a afirmação positiva referente a isso. Por exemplo, não consigo vender. Qual é a crença que eu tenho que substituir? Eu sou uma ótima vendedora.
Os clientes amam o meu atendimento. Os clientes vêm a mim com facilidade. Eu tenho muita facilidade em falar dos meus produtos. Eu me comunico muito bem. Olha quantos pontos positivos já coloquei dentro dessa lista para uma única crença. No começo do dia e no final do dia é o momento que as sinapses cerebrais nossas elas vão se aquietando. Então é a parte mais fácil do dia, enfim, que você vai conseguir gravar isso dentro de você. Então você vai fazer esse papel com essas afirmações e vai repetir pela manhã e à noite pelo menos por um mês. Você vai ver as diferenças. Por quê? Porque por mais que você faça não acreditando, no momento que você fala isso para você mesmo, o teu cérebro começa a acreditar que isso é verdade. E daí ele começa a trabalhar de forma como se você já se enxergasse dentro dessa situação, como se você fosse de fato essa pessoa vencedora. Já ouviram falar do finge até que atinja? Logo mais a gente vai ter esse módulo, mas agora eu quero focar nessa parte de reprogramação de crenças. Vocês sabem que se a pessoa sofre, qualquer um, sofre um acidente de carro, por exemplo, né? E nesse momento, ela se traumatizou, ela não consegue mais dirigir. Por quê? Porque dentro desse acidente, o que aconteceu? Ela ouviu o barulho da batida, ela sentiu a dor, ela sentiu o cheiro da situação, ou seja, todos os sentidos dessa pessoa foram aflorados. Então, na neurociência, se diz que para você reprogramar, por exemplo, uma crença dessa, você pode fazer repetição também, passar por um evento de forte impacto emocional, que é quando você faz alguma especificação, vai num treinamento de reprogramação mental, onde essas pessoas vão poder, onde mentores vão poder fazer esse treinamento de forte impacto para você. Mas existe também mais uma técnica que eu vou ensinar agora, que é além da repetição, que é a técnica de visualização. Né? A gente até conhece uma música que fala que o pensamento ele te leva aonde você quiser. Alguma pessoa aqui que está me assistindo já teve um sonho que para vocês foi tão real e foi até duro acordar desse sonho? Então, gente, a técnica de visualização nada mais é do que você fechar os seus olhos e você se imaginar atingindo aquilo que você quer, dirigindo o carro que você quer dirigir, sinta o cheiro do couro, sinta o tato desse couro, imagine você dentro da casa dos teus sonhos, você e a sua família viajando. Qual é o teu sonho? Se visualize nesse sonho. Quando a gente vai fazer uma ligação para um cliente ou quando a gente pretende atingir uma meta, se visualize o que você sentiria, como que você ficaria se você batesse essa meta. Pare um minuto, feche seus olhos e se imagine atingindo o resultado que você gostaria de atingir. O que você sentiria? Como você se sentiria? Coloque isso todos os dias como rotina da tua vida, a rotina de visualização. Então, essas são as técnicas que estão mais acessíveis que a neurociência ensina para que a gente possa reprogramar crenças limitantes, que são a técnica de repetição, porque a crença se cria através de repetição, e a técnica de visualização, que é você se visualizar atingindo o seu potencial, atingindo tudo aquilo que você quer atingir. Porque de nada adianta você entender todas as técnicas de persuasão, como fazer amigos, como influenciar pessoas, como ter entonação de voz, se a tua crença te limita a atingir aquilo que você quer atingir. Então, utilize dessas técnicas e depois você me conta como foi. No próximo módulo, a gente vai aprender mais sobre como criar relacionamento, rapport com os clientes. Eu te vejo lá!